dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, a gente não sabe quando que vocês estão assistindo a esse vídeo, ok? E hoje a nossa web aula de literatura vai falar de trovadorismo português, né? Esse pessoalzinho bonito, né, da era medieval, como a gente falou já na sala. Então, pessoal, vamos falar hoje de trovadorismo português, a nossa primeira escola literária, né, em em língua portuguesa, tá bom? Importante, até, pessoal, o quinhentismo é a gente falando de Europa, falando de Portugal, falando dessa literatura em língua portuguesa. Depois que a gente chega no Brasil, a gente já entra nas escolas literárias falando de Brasil, ok? E o trovadorismo é a nossa primeira escola literária. Pessoal, aqui eu tenho o quadro geral da nossa literatura portuguesa, né, que vai trabalhar lá na era medieval, como eu disse para vocês, com o trovadorismo e o humanismo. Na era clássica, nós vamos ter o classicismo, o barroco e o arcadismo. E depois, já na era romântica ou moderna, né, nós vamos ter as escolas literárias do romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, parnasianismo e por aí vai, ok? Bom, mas hoje nós vamos falar de trovadorismo, trovas, músicas, ok? E para a gente entender primeiramente o trovadorismo português, a gente tem que falar que a gente está falando de era medieval, de uma época, pessoal, que não era muito dada a artes, não, ok? Não era muito dada a literatura, não. Até por isso, a época medieval é conhecida como Era das Trevas, tá? Mas, a partir do trovadorismo, as coisas começam a mudar um pouco, tá? Para entender Portugal da época, a gente tem que entender como que funcionava a questão da economia, a questão da religião, a questão política, para entender como que funciona ali, né, a questão, a figura do rei. E por falar aqui em economia, religião e política, vamos falar dessa pirâmide, que é a pirâmide econômica, religiosa e política, porque uma, gente, não distou da outra, uma acompanha a outra nessa época medieval, ok? Aqui nós temos na ponta o rei era soberano, a palavra do rei, ninguém voltava atrás, tá? A palavra do rei era dada e o rei era que mandava, o rei que era o bambambam, tá? Só que logo abaixo do rei, pouca coisa abaixo, tinha a questão da Igreja Católica, né? O alto clero da Igreja Católica, o Papa, os cardeais. Então, esse pessoal também mandava, gente, né? Não sei se vocês lembram lá no filme dos Três Mosqueteiros, né? D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, quando o rei está tentando governar e tinha um cardeal tentando tirar o rei e ficar no seu lugar. Então, o cardeal, o Papa, eles andavam ali lado a lado com o rei. Mandavam, sim, nessa época. E você tem também a nobreza, né? A nobreza não era só o rei, também tinha os príncipes, também tinha os parentes do rei, né, mais próximos. Então, assim, a nobreza fazia parte dessa escala, dessa ponta da pirâmide. Logo abaixo deles, nós tínhamos os cavaleiros, nós tínhamos os senhores feudais, nós tínhamos o baixo clero, né? Então, esse pessoal fazia também parte o meio, né, a meiuca ali da pirâmide social. E logo abaixo nós tínhamos soldados, nós tínhamos os camponeses, nós tínhamos os servos. A diferença entre camponeses e servos é que os camponeses, gente, eram livres. Era aquele pessoal que servia, né, a troco de um lugar para morar. A gente falou com vocês a questão do feudalismo. E tinha os servos também, tinha os escravos. Então, assim, os camponeses livres e os servos, eles faziam, né, a base dessa pirâmide social da época. E isso aqui, gente, é um desenho de um feudo, né? Lembrando que os vassalos, né, os servos, eles trabalhavam para o senhor feudal, o suzerano, e esse suzerano, ele dava para eles moradia, a segurança, né, em troca de uma fidelidade e, lógico, pagamento de impostos. E esses impostos é que faziam com que o vassalo vivesse na propriedade desse suzerano. Então, essa era a base. Então, você tem um centro, né, a casa
do suzerano, e você tem toda a propriedade do suzerano, essas pequenas casas dessas famílias, onde que existia então essa troca, essa vassalagem, ok? E aqui a gente tem o desenho então do que seria, né, um feudo na época. E logo depois, gente, nós temos a questão religiosa, que acaba sendo também econômica e política. Essas três explicações, esses três quadros que eu trouxe para você, gente, um está muito encaixado no outro. A questão econômica, a questão religiosa, a questão política. E aqui eu tenho, gente, a questão religiosa da época, o teocentrismo, ou seja, Deus no centro. A Igreja Católica, a instituição Igreja Católica, é que trazia a questão das leis, a questão da moral, a questão até de como o pessoal ia viver, falar, se vestir, né? O que podia, o que não podia, como que morria, como que se casava, tudo era através da Igreja Católica. Então a questão do Deus, né? Deus mandou, Deus disse que ia ser assim, Deus disse que... Então a questão de Deus no centro, né? Então está tudo encaixado, gente. A questão econômica, a questão religiosa, a questão política. Uma, na época, não vivia sem a outra, tá? Entendendo isso, é que a gente vai passar para frente agora. Gente, a arte, nessa época aqui, na época medieval, era muito ofuscada e muito voltada para as coisas teocêntricas, muito artes sacras, né? Só em um outro momento que as artes são extremamente sacras, que é no Barroco. Mas nessa época aqui, ó, as artes eram voltadas para essa questão teocêntrica. Então, o diferencial da arte da Idade Média é esse. Você não tem uma profundidade, você tem cores mais opacas e voltada para essa questão sacra, né? Então você vai ver igrejas, pinturas em igrejas, né? Então assim, tudo voltado para essa questão teocêntrica, né? As cores opacas, sem profundidade, você vê só o que ele quer mostrar o santo, pronto, mostrou, ok? Então a arte é muito voltada para isso, tá? Bom, quando começou o trovadorismo? A data exata é meio imprecisa, até porque os achados da época pouco apagados, mas há quem diga que foi em 1189 e há quem diga que foi em 1198 que começou o primeiro escrito que foi encontrado, que foi a Canção da Ribeirinha, a Cantiga da Ribeirinha de Paió Soares de Taveirões, né? E esse trovadorismo, ele não terminou, mas a baixa dele, porque a escola literária não termina, não começa e termina, né? Muitas vezes a gente busca lá atrás, a gente traz uma coisa nova, só que tem seu auge, né? E depois tem um declínio. Então assim, o auge dela foi de 1189, 1198 a 1434. Então assim, existe um auge, né? E depois tem um declínio. Mas terminar, acho que nenhuma escola literária termina por si só, ok? Então, o que tem nessas produções literárias do trovadorismo? As produções literárias do trovadorismo, gente, eram cantigas, música e poesia e poema juntas, tá? Isso é que formava as cantigas do nosso trovadorismo. Isso é importante falar, ok? E dentre essas poesias, essas músicas, nós temos as cantigas líricas e as cantigas satíricas, tá? Lógico, a gente vai ter novelas de cavalaria que a gente vai falar depois também. Mas essas cantigas é que eram a força desse trovadorismo, tá? Isso é importantíssimo também. Então, o estilo da época era o trovadorismo, do século XII ao século XV. O movimento histórico, então, a gente traz o feudalismo e o teocentrismo. O pensamento humano é religiosidade, gente, através do medo, né? A religião pregada através do medo, das trevas, todo mundo estático, recebendo, só engolindo. Ninguém mastiga, só engole. Vai mandando e engolindo, ok? E os traços da obra, heroísmo, platonismo e musicalidade. Platonismo, gente, porque aquele amor platônico, né? Vocês vão ver principalmente na Canção de Amor, em que o rapaz ele tem, ele coloca a amada no pedestal. Então, assim, existe esse amor platônico, né? Nessas cantigas. Mas aí a gente vai ver daqui a pouco como que funciona. Bom, a cantiga de amor.
A cantiga de amor, gente, a característica principal da cantiga do amor, que o eu lírico, ou seja, aquele que está falando, que está sentindo, a voz dele é masculina, então o eu lírico é masculino. Diferente da cantiga de amigo, que a cantiga de amigo, o eu lírico, ou seja, aquele que está falando no poema, é feminino. Essa é a grande diferença entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo. O eu lírico na cantiga de amor é masculino e o eu lírico na cantiga de amigo é feminino. Essa, gente, é uma diferença básica que a gente tem que entender. Então vamos lá. O ambiente palaciano, provençal, gente, o trovadorismo ele tem origem provençal, no sul da França, né? Aliás, a língua portuguesa vem muita coisa do sul da França também, é uma mistura, a gente sabe que está se formando a língua portuguesa nessa época. O eu lírico masculino, o sofrimento consciente, né? Um sofrimento consciente, eu sofro pela minha amada, eu desejo a minha amada, mas ela está lá no pedestal. Não posso tocar nela, ok? É um amor cortês. Sabe o que é o amor cortês, gente? Que as meninas, as moças de hoje não veem isso mais. É aquele amor sem mácula. É aquele amor puro. É aquele amor, o homem ama sem querer. Lógico, quer levar para a cama, mas não é o desejo dele inicial, ok? É aquele amor de estender o tapete para a moça, né? Aquele amor de levar flores. É um amor cortês. Né? Um amor bonito. A gente vê hoje, mas bonito. Platônico, inacessível, como eu disse, pedestal, né? Inalcançável. Eu vou simplesmente amá-la de longe, tá? A vassalagem amorosa, né? Esse servo, essa servidão à mulher amada. A mulher idealizada, distante, confissão, ausência de paralelismo. Gente, importante. Então, na cantiga de amor, o homem sofre por uma mulher amada. Muito diferente dessa cantiga que a gente vai ver aqui agora. Cantiga de amigo. Lembrando, gente, que muitas das vezes a língua portuguesa está em formação. E muitas das vezes a gente vai se deparar com algumas palavras no masculino. Mas se você vai falar para mim, Paulo, você não falou que o eu lírico é feminino? Calma, vocês vão entender. A língua portuguesa está em formação. O eu lírico da cantiga do amigo, mesmo algumas palavras ainda estando no gênero masculino, vocês vão ver que destoa alguma coisa para levar ela para o eu lírico feminino. Tá? Então vamos lá. Um ambiente popular, rural e urbano. Já agora, gente, nós temos na cantiga do amigo uma influência não provençal, mas espanhola. Tá? Musicalidade, paralelismo, o eu lírico feminino. Na cantiga de amor, o homem sofre pela mulher amada. Aqui na cantiga de amigo, geralmente a mulher ela está assim chorando a ausência do amor que se foi, do marido que se foi, ou o marido foi embora para a guerra, ou o marido morreu, ou o marido abandonou. Então, geralmente a cantiga do amigo é essa saudade, né? Essa falta que o amor masculino está fazendo para o eu lírico feminino, tá? Por isso, então, lamentações e sofrimento. O amor natural, real, espontâneo, tristeza. Até por isso fala-se de natureza, religiosidade, diálogo. Então, aqui a gente tem essa questão do amor que se foi, o marido que se foi, o namorado que se foi, ó, que foi de alguma maneira. Então, aqui vocês podem ver a diferença entre os dois, ó. Cantiga de amor. Quero eu, em maneira de provençal, fazer agora uma cantar de amor. E querei muito louvar minha senhora. Minha senhora. Então, o eu lírico masculino falando para sua senhora. Diferente da cantiga de amigo. Olha, ondas do mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado, acaso viste meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Então, a questão do paralelismo, gente, essa repetição, né, acontece muito também na questão, agora, na cantiga do amigo. Diferente na cantiga de amor. Na cantiga de amor, as estrofes já são mais correntes, tá? Vamos lá, então. A cantiga do amigo e a cantiga de amor, a grande diferença entre as duas está na questão do eu lírico. Uma é masculino e a outra é feminino, ok?
Gente, e aí também tem as cantigas satíricas. As cantigas satíricas, gente, elas vão zoar com as outras pessoas. Elas vão falar mesmo de outras pessoas, elas vão criticar, são satíricas mesmo. Até por isso que o maior escritor dessas cantigas é o próprio rei, né? Porque quem ia criticar o rei? Quem ia falar alguma coisa com o rei? Então, o rei é o grande escritor do trovadorismo. O nome dele, Dom Dinis, ok? Mas vamos lá. Cantiga de escárnio, ela não cita o nome do satirizado, diferente da cantiga de maldizer, que ela cita o nome do satirizado. Então, ele vai falar mal de alguém. Na cantiga de escárnio, ele simplesmente cita a situação, não quem cometeu. Já na cantiga de maldizer, ele cita a situação, quem fez, o jeito que fez, ele fala tudo, ok? Então existe essa pequena diferença entre as duas. Na cantiga de escárnio, critica indiretamente, ele usa de ironia, né? Foi o que eu acabei de falar. Na cantiga de maldizer, a crítica já é direta, então já é zombaria. Então ele não usa de ironia, ele já zomba. A linguagem trabalhada e ambígua na cantiga de escárnio. Na cantiga de maldizer é uma linguagem mais agressiva e muitas vezes, gente, até obscena. Tem palavrão, tem palavrão já nessa época. E cantiga de escárnio, a crítica social e sensual. E a cantiga de maldizer, a crítica social e pornográfica. De novo, gente, a questão do palavrão já existia aqui. Lembra? É o rei que está escrevendo. Quem vai contra? Quem vai falar alguma coisa? E aí, pessoal, nós temos as cantigas, né? Aqui é a cantiga de escárnio, falando, ó, um dia foi o jogral lobo cantar na casa de um fidalgo inferior, e esse lhe mandou como presente dar 3 coices na garganta, e foi pouco, a meu ver, pelo modo como ela canta. Ela canta, né? Canta mal? Quem é ela? Né? Então, a cantiga aqui não está citando. Mas logo abaixo você vai, ai dona feia, foste vos queixar, porque foste nunca louvei em meu trovar, mas ora quero fazer um cantar em que vos louvarei para sempre, como vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e louca. Então, pessoal, a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio, a grande diferença é, uma cita quem fez e a outra não, tá? É a grande diferença entre as duas. E também existe, gente, dentro do trovadorismo, as novelas de cavalaria, que são aquelas novelas, aquelas histórias voltadas para cavaleiros medievais, né? Entre eles a gente tem algumas histórias famosíssimas, né? A Lenda de Arthur e a Espada, nós temos a Tábua Redonda, nós temos Tristão e Isolda, que são novelas que falam desse cavaleiro, né? Desse camponês, ok? Então, assim, as novelas de cavalaria, que são novelas, né, mais voltadas para a prosa, elas têm esse cunho mais medieval, falando de cavaleiros, né? Mas o grande ápice são essas cantigas que trabalham com a poesia musical, as trovas, ok? Espero que tenham todo mundo gostado. Eu vou mandar esse material para vocês junto, em anexo, né? Espero que estejam todos bem e até a próxima.